Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. O tema de hoje é Open Finance, esse grande marco da tecnologia e da chamada economia aberta, e o protagonismo da Lina Infratech, aqui representada pelo grande Márcio Castro, que eu tenho o prazer de trazer para essa conversa de hoje. A gente vai falar sobre a definição de Open Finance, o papel da tecnologia, algumas das limitações que existem hoje no sistema financeiro que o Open Finance resolve, consequentemente muitas das oportunidades que existem nessa área e finalmente os investimentos da Lina nessa direção. O Márcio, ele é um executivo de tecnologia com mais de 20 anos de experiência, né? Ele é graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tem uma enorme experiência em transformação digital em empresas como a B3, a XP, a Rede, CETIP e o Banco Safra. Atualmente ele tem se dedicado à implantação do Open Banking no Brasil e no apoio de empresas nos seus projetos de transformação e diversificação na vertical finanças. Márcio, muito obrigado por participar desse episódio. Obrigado a você, Renato, por me receber e me dar essa honra e oportunidade de estar discutindo, conversando com você sobre um tema tão relevante aí para as finanças, né? E para aumento de competitividade, prestação de melhores serviços, que é o Open Finance. Excelente. Obrigado aí pela oportunidade. Que isso, pô. Vamos começar falando sobre o Márcio. Como é que a sua carreira evoluiu para o Open Finance? Conta um pouquinho dessa história. Muito bom, Renato. Acho que foi uma coisa quase que natural, né? Porque da maior parte da minha experiência, ela é voltada para a tecnologia, dentro do mercado financeiro, de uma maneira geral, mercado de capitais em particular, e dentro do mercado de capitais, sempre muito voltado ali para infraestruturas de mercado financeiro, né? Então, assim, só na B3, né, em múltiplos momentos, eu trabalhei por mais de 15 anos, né? A B3 é uma reconhecida infraestrutura de mercado financeiro, tendo ambientes de negociação, ambientes de pós-negociação, a powerhouse que a gente conhece aqui no Brasil, né? Mas não foi a única, né? Teve a experiência também da CETIP, que por sua vez é prestadora para a CIP, né? A Câmara Interbancária de Pagamentos, né? E aí foi natural, a partir de junho de 2019, eu e os meus sócios começamos a estruturar a nossa empresa, a Lina Infratech. Como o próprio nome diz, é uma empresa tech voltada para a infraestrutura de mercado financeiro. Logo em 2020, a gente se debruçou sobre o tema de Open Banking, né, que é um tema que para nós lembra muito, né, traz muito a essência do que é uma infraestrutura de mercado financeiro, né, porque o Open Banking, né, nada mais é do que você permitir todo um processo de integração. É uma infraestrutura de mercado financeiro, por assim dizer, né, porque permite aí a troca de informações num ambiente seguro, organizado e padronizado. Então foi quase que natural a gente levar a Lina para se tornar o que a gente chama até como apelidos hoje em dia de Lina Open Finance ou até mesmo Lina Open X ou Open Everything, né, porque a gente vê que essa mesma questão da Open Economy, né, da economia aberta, ela saiu do que era banking, né, evoluiu e abraçou investimento, abraçou seguros, e tivemos então a redefinição do conceito no Brasil, muito puxado pelo Banco Central para Open Finance, né, mas a gente vê o Open Insurance também, a gente vê oportunidades aí no mercado de saúde, no mercado de educação, onde o compartilhamento de informações passa a ser uma coisa organizada e segura. Tá. Então, falando desse compartilhamento, né, acho que até para entrar um pouco na definição de Open Finance, né, porque como você mencionou Open Banking, Open Insurance, na Lina também tem a Open Health, Open X, tem a Open Economy. Conta um pouquinho o que é Open Finance e quais são essas ramificações abertas aí. Na verdade, parte muito do princípio do compartilhamento, né, ele tem uma inspiração muito no conceito de dado, né? E o conceito do dado vem, no caso brasileiro, vem da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que coloca o consumidor, né, o dono daquela informação, no centro do comando das suas informações, né? Então a lei criou todo um arcabouço, né? Na Europa não foi diferente, né? Primeiro teve a GDPR e depois se implantou o Open Banking, né? Então, assim, em outras geografias aconteceu de maneira similar, né? Então, a lei trouxe muito forte esse conceito. Quem é o dono do dado? O dono do meu dado sou eu, né?
eu sendo dono desse dado, eu tenho que ter mais comando sobre esse dado, eu tenho que poder ter mais autoridade sobre esse dado e usar essas minhas informações para o meu benefício, né? Então daí derivou então a Open Economy, né? E até, de uma certa maneira, aí, o caso mais prático, mais concreto, o Open Banking, que evoluiu depois para o Open Finance, com a ampliação do escopo, né? O caso brasileiro é até um caso de bastante orgulho para nós, né? Porque o pioneiro no Open Banking foi a Inglaterra, né? A Europa veio logo em seguida, né? E o Brasil não tinha começado ainda esse exercício, né? Só que o Brasil começou de uma maneira bastante intensa, né? Como tudo que o nosso Banco Central faz de uma maneira muito competente, né? Então, o escopo foi um escopo que logo de cara abraçou não somente banking, mas também a área de crédito, né? E já com um cronograma que previa aí a entrada, o avanço para finanças de maneira geral e não apenas banking, né? Então, quando avançou para finanças de uma maneira geral, incluiu-se aí no escopo o Open Insurance, incluiu-se no escopo também o mundo de investimentos, previdência e câmbio, né? Então, realmente, o escopo, no caso brasileiro, é bem mais amplo, né? Então, eu diria que hoje, em termos de exemplo no mundo, o Brasil é bem possível aí um dos casos aí para ser observados, o que já é tradição no mercado financeiro nacional, né? A gente tem que lembrar a implantação do SPB em 2002, foi um excelente case de sucesso. A gente tem o caso mais recente aí, ainda em 2019, da implantação do Pix, que muito rapidamente ganhou o gosto popular e hoje é um principal instrumento aí de transferências de recursos, né? E o mesmo a gente vê acontecendo com o Open Finance, né? A gente acredita que a popularização do Open Finance vai ser um pouco mais lenta do que o Pix, mas quando isso for inteiramente entendido, né, e a estabilização, a adoção estiver mais ampla, é um efeito uau, um efeito único dentro do mercado financeiro brasileiro, né? Porque realmente as vantagens que traz são inúmeras, né? Vão muito além das vantagens que o Pix traz e se integra perfeitamente com o Pix e com até outras inovações aí que o Banco Central tem na agenda e vai trazer para a gente. Tudo isso faz parte da agenda BC Hashtag, né? Que é uma agenda muito bem sucedida aí do Banco Central. Só para mencionar uma que também está na agenda aí é o Real Digital, né? Que também está na agenda e já tem coisas bem concretas para o ano aqui de 2022. Mas tudo isso faz parte aí de todo um master plan elaborado aí pelo nosso competente Banco Central e que a gente vê aí vai colher os frutos, né? Tá. Então, quer dizer, o dado ele é quase como o pilar central de uma economia aberta, né? Exatamente. Você mencionou o Pix. O Pix ele se enquadra no Open Banking, no caso, ou isso é um exemplo de Open Finance? Ele se encaixa no Open Banking, mas assim, ele tem coisas que se estendem para outras áreas, né? Então, de novo, né? Vamos imaginar ali uma situação em que você... Isso já está disponível hoje, tá? Vou mencionar aqui um caso de uso bem pragmático, né? Você está ali numa situação de você fazer uma compra no e-commerce, tá? Você comprou, está ali num processo de compra e você é apresentado por uma série de opções de pagamento. A hora que você está lá no seu cash out, no carrinho, né? E aí você tem lá a opção de pagar com cartão de crédito, cartão de débito, você tem a opção de pagar com boleto, né? Hoje em dia você já tem a opção de pagar com Pix, né? Só que a experiência que você tem para pagar com Pix, em geral, envolve você dar uma pausa ali na tua compra, abrir uma outra aba do seu browser e fazer o Pix ou ir para o seu celular. Ou seja, existe um pouco de fricção ainda, né? A experiência com o Open Banking, nesse caso, ela vai ser muito mais transparente, porque vai existir no seu cash out, né? Vai existir ali no seu carrinho, no seu checkout, vai existir a opção de você pagar com Open Banking. Quando isso acontecer, vamos supor que a sua compra seja de R$200, tá? Você vai escolher uma instituição na qual você tenha esses R$200, tá? Então vamos supor que você escolha a instituição Banco Itaú. O que vai acontecer é que dentro do aplicativo do e-commerce que você está, vai abrir uma comunicação via Open Banking com o Itaú. Você vai entrar como se você entrasse num túnel e você tivesse ali uma experiência já de um aplicativo do Itaú, né? Onde ele vai pedir sua autenticação, sua identificação, vai se autenticar com a mesma credencial que você normalmente se autentica no aplicativo do Itaú, então sua senha, seu token, né? E aí o Itaú vai te apresentar, olha,
receber aqui um estímulo de pagamento via Pix, e aí que o Pix se encaixa, de R$ 200 para este e-commerce, onde você está comprando um determinado produto. Você vai confirmar essa compra ou negar, você vai confirmar essa compra, confirmando a compra da mesma maneira que você confirmaria qualquer Pix, né? Normalmente você tem uma nova rodada de autenticação ali. Quando você fizer isso, a própria infraestrutura do Open Banking vai te levar de volta para o aplicativo onde você estava, ou seja, você não saiu do aplicativo do e-commerce onde você estava, você fez só um processo ali para movimentar o recurso da sua conta bancária para concluir o pagamento da sua compra. A loja de e-commerce vai detectar que você completou o pagamento via Pix, instantaneamente ela vai detectar isso, vai dizer que sua compra foi concluída e que seu item está em processo de entrega. Então, é uma experiência frictionless. Você não tem que sair e voltar depois, nada disso. Numa única jornada, você completa a transação. E veja que eu mencionei aí que isso é feito via Pix, porque é o que está liberado hoje, né? Em breve, aí no cronograma do Banco Central, vai ser liberado também a TED e outras formas de pagamento. Mas essa é a jornada que a gente chama de iniciação de transação de pagamento. E que só é possível dentro desse ambiente regulado e padronizado, onde eu tenho controle sobre os meus dados, né? Permito esse acesso, autentico esse acesso na plataforma da instituição onde eu tenho o recurso, autorizo o pagamento e completo o ciclo. E a diferença disso para o que existe hoje, pré-Open Banking, no caso, seria se eu entrasse lá no carrinho e optasse por cartão de débito. Eu teria que digitar o código, o número do meu cartão, ou ele viria... Você teria uma experiência com... na verdade, as opções com cartão de débito e cartão de crédito, elas são bastante estabelecidas na indústria de pagamentos, né? Eu diria que elas têm baixa fricção, mas o ponto é que nem sempre é aquela opção que você quer usar para pagar. E outra coisa, nem todo mundo tem cartão de crédito ou cartão de débito. Tá, né? Claro. Hoje em dia, com a proliferação das carteiras digitais, tá? Um determinado indivíduo pode ter um acesso ao Pix, mas não ter acesso a cartão de crédito ou débito. Então tem uma componente importante aí, Renato, de inclusão bancária. Né? Então, assim, mais pessoas vão poder ter a experiência do e-commerce, né? Através da sua carteira digital com pagamento via Pix. Né? E para completar, sair um pouco do Open Banking e ir para o Open Finance, né? Que é mais abrangente, nessa mesma experiência, vamos dizer que por R$200 aí você tenha comprado um telefone, tá? Nem sei se talvez um telefone, né, seja um pouco mais caro, mas você fez a compra de um telefone e que nessa mesma loja de e-commerce você tem a opção de contratar um seguro para o seu telefone. Tá? Então aí que fica interessante, porque com a jornada do Open Insurance, você também pode, na mesma jornada e no mesmo processo, no mesmo checkout do seu carrinho de compra, você pode também contratar o seguro para o seu celular. Perfeito. Que você acabou de comprar. Né? Uma jornada muito similar, você pode, inclusive, ter ali mais de uma cotação de seguro que você pode fazer o corte naquele que for mais interessante e contratar um seguro ali de maneira online. Perfeito. E qual que é o papel da Infratech nesse caso? O que a Infratech faz? O que a Lina, uma infraestrutura tecnológica, como que ela cria essas conexões todas? A gente tem um trabalho focado em criar esse software de comunicação, esse software de infraestrutura que permite usufruir desses benefícios do Open Banking, do Open Finance e do Open Insurance, né? Na verdade, a gente começou... É o API, né, que fala o... exatamente. É uma economia baseada... do ponto de vista técnico, né, tem alguns pilares, né? Você tem uma API padronizada, né? Os bancos, né, já vinham trabalhando com APIs, né? É uma tecnologia que está há algum tempo e é um caminho, né, um direcional. Hoje, a melhor forma de você integrar sistemas é por API, né? É a melhor forma, a forma mais eficiente de você integrar dois sistemas, né? E cada vez mais a gente vê entre as corporações e até dentro das corporações essa comunicação sistema a sistema, né? É tratado até quase como que um canal adicional, né? Você tem, imagina, por exemplo, um banco, né? Lá no banco você tem lá o canal Internet Banking, você tem um canal URA para atendimento telefônico, sim, você tem um canal Mobile Banking, né? Você pode encarar a API como um canal adicional, porque você permite que, por exemplo, uma empresa, no lugar de ter uma conexão
de um back-office ali, acessando a conta e comandando coisas, ela possa comandar a conta corrente dela através do software de ERP dela, através do SAP. Né? Então, a API já era uma realidade. Né? O que o Open Banking, Open Finance e Open Insurance fizeram foi trazer isso para um ambiente padronizado. No lugar de cada banco ter a sua própria API, né? Existe uma API padronizada. Né? E vou além, é um padrão internacional, né? Porque é baseado na ISO 20022. Né? Então, esse padrão internacional, ou seja, tem uma portabilidade tecnológica implícita nisso tudo, né? Esse padrão internacional foi utilizado para construir as APIs do Open Finance. Né? Tá. Então, essas APIs permitem que eu enquanto instituição, faça o desenvolvimento uma única vez, e eu estando no ecossistema do Open Finance, eu vou poder falar com todas as instituições, vou poder consumir dados, vou poder iniciar transações com a mesma interface. Não vai ter aquilo de eu ter que falar a interface do Bradesco, a interface do Santander, a interface do Itaú e de N instituições financeiras. Não, a interface é uma única API padronizada. Né? Então, essa padronização, junto com o incentivo ao uso das APIs, é um pilar fundamental. Né? E o que a Lina faz? A Lina acelera essa jornada. Por quê? Porque a gente oferece todos os pilares aí que permitem uma rápida implementação por uma instituição. Seja uma instituição que tem o desejo de consumir os dados com o devido consentimento do cliente, né? Com o devido consentimento de quem é dono do dado, né? Quanto para as instituições que são, por obrigação regulamentar, obrigadas a entregar os dados destes mesmos clientes. Né? Então, a gente desenvolveu essa tecnologia. Então, um dos pilares é a API. Né? Então, a gente tem gateways de APIs, a gente entende essa API padronizada e a gente codificou nosso sistema em torno dela. Né? O outro pilar fundamental é a segurança. Né? Essa API não é qualquer API. Ela é a FAPI, ou como a gente diz, né? FAP. É o padrão FAP. Que significa FAP? FAP é Financial Grade API. A Financial Grade API, ou API dos bancos, como é chamada, é uma API que tem camadas de segurança com checagens e permissões com os níveis de exigências mais altos do padrão de segurança que você pode ter de comunicação entre sistemas. Né? Tá. Então, esse padrão ele requer que você obtenha certificações, tanto locais, que são organizadas pelo diretório do Open Banking no Brasil, né? Quanto certificações internacionais, que é o caso da OpenID Foundation. Então, ela checa se o seu código está de acordo com todos os padrões de segurança que são ditados pelo padrão FAP, Financial Grade API. Né? Então, esse é um segundo pilar fundamental, né? E que, portanto, aí são os tipos de tecnologia que a gente oferece na Lina para acelerar essa jornada de adoção do Open Finance. O terceiro pilar que eu não posso deixar de mencionar, e que tem a ver com justamente a centralidade no cliente e no detentor dos dados, que é o fluxo de gestão de consentimento. Né? Porque para todo o processo que ocorre dentro do Open Finance, seja um consumo de dados, né? Dado a informação, como eu disse, ela é o novo petróleo. Né? Então, assim, para eu conceder crédito, quanto mais informações eu souber, melhor. Né? Só que essa informação, quem é o dono dela? O dono dessa informação é a pessoa, física ou jurídica. Né? E ela tem que ter o consentimento dela para o uso desse dado e que esse uso seja para um propósito que ela conheça e que ela reconheça como sendo vantajoso para ela. Né? E a gente também tem toda a coreografia da gestão de consentimento. O nosso software é capaz de fazer isso para os nossos clientes. Muito legal. Então você falou de API, de segurança e gestão de consentimento. No momento então que essas conexões foram feitas, ela é segura, o cliente consentiu. Existe uma infinidade de dados aí fluindo para tudo que é lado. Com né? certeza. Aí você tem o Big Data, você tem a inteligência artificial. Como que essa infraestrutura conversa com a inteligência artificial? Como que a inteligência artificial se mescla a essas bases de dados para agregar valor a quem detém essa inteligência? Melhor, deixa eu reformular a pergunta. Como que a inteligência artificial e Big Data conversam com a Infratech? Conversam bastante, Renato, e até assim, o que tem sido o item aí que a gente tem desenvolvido adicionalmente, né?
Porque o que eu sempre costumo dizer, né? Quando a gente fala de Open Finance, né? Open Finance, somente Open Finance, a gente tem ali que talvez 70% do esforço é voltado à segurança da informação, né? E não dá para ser diferente, porque a gente está tratando de dados, né? Dados sensíveis, dados importantes, então tem que ter muito foco e ênfase na segurança da informação. 20% são APIs, ou integrações, ou gestão de APIs, gateway de APIs, né? Então esses são 20%, né? Que também dá trabalho, porque veja só, uma coisa é eu expor os meus dados num formato padronizado, mas eu tenho que lembrar de onde eu pego esses dados. Eu pego de sistemas da minha instituição, né? Esse sistema pode ser um sistema novo, pode ser um sistema que já foi construído orientado a APIs, mas pode ser um sistema mais antigo, que ainda não esteja expondo os seus dados de forma no padrão API, né? Então, existem desafios aqui, mas ainda assim a parte de segurança é maior, 70%. 20% APIs e 10% a informação em si, ou a transação em si. Porém, essa é a parte mais rica. Essa que os nossos clientes, toda vez que a gente fala, eles brilham os olhos, né? Porque o escopo de dados que você tem no Open Finance é muito rico, né? Você tem desde informações cadastrais riquíssimas que você pode usar para validar informações de um onboarding digital de clientes, como você pode usar para facilitar um onboarding digital de clientes, né? Então, esse escopo de dados é muito rico, né? Quando a gente pensa em aplicações para o mundo de crédito, você tem informações de renda informada, também na base cadastral, mas como você também pode ter acesso ao saldo e às movimentações financeiras desse cliente, você pode inferir a renda com alto grau de precisão, e aí você já começa a aplicar técnicas aí, onde você infere a renda a partir de créditos recorrentes, né? Você pode, no mundo de crédito, você também entender pagamentos recorrentes, e isso vai dar uma informação ali de quanto que esse cliente paga em dia as suas contas, né? E no próprio mundo de crédito, o escopo de dados, ele prevê o que você tem de cartão de crédito e quais são os limites nesse cartão de crédito numa dada instituição. Ele prevê quais são os créditos que você já tomou, né, e que você tem em aberto, e qual taxa você tomou esse crédito, como que está sendo como é que é esse seu contrato de crédito. Então você tem uma quantidade muito rica de informações até para oferecer um crédito mais barato para esse cliente, para ele fazer uma portabilidade ou uma renegociação do crédito dele. Então, assim, é bastante rico em termos de dados. Só que o que acontece é depois que você teve acesso a esse dado cru, é que vem as etapas seguintes, né? E o que a gente tem feito, né? A gente tem construído módulos adicionais, né? A gente divide a nossa solução de Open Finance basicamente no lado ali de atender o regulatório e a instituição que é obrigada por força do regulador de contribuir com os dados, e a gente tem a solução para o consumidor dos dados, né? Tem um ressalvo aqui que a regulação também diz que quando você consome dados, pelo princípio da reciprocidade, você também tem que permitir a contribuição dos dados, né? Bem justo, né? A gente gosta dessa regulação, tá? E aí o que acontece? Só que aí a gente se deparou com clientes que falam assim, olha, se você me entregar o dado cru aqui, para mim já está suficiente, a partir daqui eu sei o que fazer com o dado. A gente pegou esse cenário, a gente pegou cenários de clientes que precisavam de ajuda no tratamento desses dados, né? E aí a gente tem oferecido também essa ajuda, né? Desde motores genéricos de regra, para poder ali fazer um score de crédito, um score de Know Your Client, né? A gente tem ferramentas para prospecção em mar aberto de clientes, né? Então imagina, você é uma instituição, você está no ecossistema do Open Finance, portanto você pode usufruir disso, e você abre lá para os seus clientes, olha, venham conhecer meu banco, venham conhecer o Banco X, venham conhecer o nosso banco, clique aqui. Olha, se você clicar aqui e me der seu consentimento, eu vou te fazer uma oferta especial, né? Aí você, enfim, você está interessado em abrir conta naquela instituição, você dá o consentimento para ela buscar os seus dados em outra instituição financeira onde você já tenha relacionamento. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está prospectando em mar aberto. Você vai receber os dados e você vai avaliar que tipo de oferta você vai fazer para aquele cliente. Então, assim, é uma ferramenta espetacular para você conseguir novos clientes e bons clientes, né? Porque você vai fazer uma análise baseada em dados. E daí, Renato, aí você pode plugar N outras soluções, inclusive as que usam inteligência artificial, né?
Eu gosto de dizer, né, eu pesquisei bastante também inteligência artificial, que antes de você chegar na inteligência artificial, tem inúmeras pequenas regras que não passam perto de inteligência artificial, mas que já te dão inúmeros benefícios. Agora, a riqueza de dados que o Open Finance traz permite, inclusive, você ir construindo uma base de dados, né, que te permita depois aplicar a inteligência artificial, localizar clusters ali de informação que, de outra forma, sem inteligência artificial, você ia ter algum bias ali que poderia rejeitar aquele cliente e, no final das contas, poderia ser um cliente muito importante para você ter relacionamento e oferecer algum produto da sua instituição, né? Então, realmente, casa muito bem com isso, né? Acho que o Open Finance ele destrava acesso aos dados, que é a peça fundamental para a inteligência artificial. A inteligência artificial também tem um outro elemento, que é você educar o machine learning ali, né, com dados históricos buscar, né? Muito ricos, né, e enfim, você realmente reprogramar inúmeras vezes ali, processar, até você conseguir ter a melhor tomada de decisão feita por máquina, né? Mas assim, a matéria-prima está dada, que é o acesso ao dado de maneira consentida, né? Então isso que é importante. De maneira consentida e de maneira segura, né? Eu acho também acho que o regulador também foi muito feliz quando ele definiu quem pode ter acesso ao ecossistema do Open Finance, tá? E é bem claro, são instituições financeiras. As instituições financeiras estão no mesmo arcabouço regulatório, portanto, todas estão sujeitas ao sigilo bancário, enfim. Então, é um ambiente regulado e sadio, né? Então, assim, porque é uma coisa séria, né? Eu queria até aproveitar essa sua pergunta e dizer que o Open Banking, Open Finance no Brasil, no caso específico brasileiro, em outras geografias também, ele já existiu mesmo antes da regulação, né? Só que ele existiu no que a gente chama de acesso não regulado. O que é um acesso não regulado, né? Você que é um cara que acompanha muito aí o mundo dos investimentos, deve ter visto aquelas plataformas que consolidam carteiras de investimento, né, que mostram rentabilidade, etc. Só que elas fazem isso a um preço. Qual é o preço? O preço de você fornecer as suas credenciais de acesso nas instituições financeiras onde você tem relacionamento, tá? Então esse é um acesso não regulado. É claro que muitas vezes isso é feito para benefício do cliente, tá? E assim, o caso clássico no mercado brasileiro é o guia bolso, que existe muito antes do assunto Open Banking passar a ser discutido, né? Vamos lembrar, né? O Open Banking começou a ter algum debate sobre ele no Brasil em 2019, a implantação avançou bastante em 2020, 2021 foi o ano de intensa implantação do Open Banking, né? Mas assim, o guia bolso já existia há muitos anos, né? Sim. E só que ele fazia o acesso não regulado, né? Que necessita ali das credenciais do cliente e a aplicação vai lá e faz o screen scraping das informações no website da instituição, né? Esse processo, ele tem alguns problemas, né? Primeiro que a tecnologia de você olhar o que tem na tela dá à tecnologia que está ali acessando o dado um acesso irrestrito. Você vai acessar o que pode ser benéfico para o cliente, mas também várias outras informações. Ele tem acesso ilimitado ali ao app. Isso pode ferir o que o cliente quer contribuir de dado ou não. Exatamente. Ele não tem como escolher qual é o escopo de dados que ele quer dar acesso ou não. O segundo é um aspecto de segurança da informação, né? Ele dá a credencial dele, né? O login e senha. Isso, cara, é uma insanidade. A gente pensar do ponto de vista aí de risco de vazamento, de uso indevido, né? De longe não é uma boa prática do ponto de vista de segurança cibernética, né? É claro, isso tudo sempre foi feito com vistas a oferecer um bom produto para o cliente, né? Mas assim, isso inclusive na época, né, não sei se você se recorda, houve um embate ali entre instituições financeiras de grande porte e essas fintechs que exploravam isso, foi parar no CAD, o CAD acabou dando ali um apoio para as fintechs que faziam uso disso, e essa solução ela prevaleceu durante muito tempo, mas agora não precisa mais. Já existe um ambiente regulado onde você pode fazer isso de maneira segura e mais, com um ambiente de supervisão, né? Existe um regulador olhando para isso, olhando para a disponibilidade de sistema, olhando para certificações das soluções, olhando para quais são os critérios de como esses dados estão sendo usados, como eles estão sendo armazenados,
por quanto tempo, se eles estão sendo armazenados por mais tempo do que o necessário. Enfim, tem regulador olhando para isso, né? Acho que essa que é a grande mensagem. Você estava falando sobre segurança cibernética, né? Eu sei um dos motivos, veja, eu não sou um especialista, mas eu sei que um dos motivos pelos quais o nosso sistema bancário ele é tão avançado, tão evoluído, até por uma questão de proteção contra fraudes, isso pensando de forma histórica, né? Você acha que essa tecnologia toda que a gente desenvolveu ao longo dos anos, o quanto que ela contribui para esses passos largos que o Brasil está dando no desenvolvimento da Open Finance, da Open Economy? Certamente contribui, né? Eu acho que é uma preocupação constante, né? Eu diria hoje que a maioria das instituições tem uma preocupação prioritária para a questão do antifraude, né? É uma batalha muito intensa, né? A segurança cibernética, os fraudadores são muito criativos, né? Estão muito motivados, né? O que ele pode fazer ali numa fraude gera um resultado financeiro espetacular, né? Então, assim, a batalha tanto das equipes de TI quanto das equipes de negócio para cada vez fazer um sistema robusto e que seja a prova dessas fraudes é uma característica do mercado brasileiro, é um motivo de orgulho das nossas instituições financeiras, né? E assim, quando a gente olha geografias distintas, né? Tem certas geografias em que o consumidor não tem confiança nas suas instituições financeiras, tá? Não é o caso do Brasil. O Brasil deposita uma grande confiança nas suas instituições financeiras, porque as instituições elas fizeram investimentos em torno, elas preservam o cliente, elas tratam a fraude de uma maneira séria, levam isso às últimas consequências em termos de investimento, em termos de proteção. Porém, a batalha é dura, né? Nesse sentido, o ambiente regulado ele é um ambiente seguro para você fazer a troca de informações, né? Então ele já é por si só e por definição um ambiente mais propício para você confiar, acreditar e compartilhar dados neste ambiente, né? Então, de novo, né, acho que o teu podcast vai ser muito útil nesse sentido de explicar mais, conceituar, né, falar para o público de maneira geral o que é o Open Finance, né, e dar cada vez mais essa confiança para o consumidor e para as empresas usarem o Open Finance, né? E tem mais, né? O próprio Open Finance, no seu permissionamento de dados, ele permite ali alguns casos de uso que ajudam na prevenção à fraude, né? Vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu, Márcio, tenho uma empresa X, e eu vou abrir essa empresa, né, com a finalidade de fraudar uma instituição financeira. Eu tô com uma má intenção, tá? Então, estou abrindo o cadastro da minha empresa num banco qualquer, e esse banco, né, ele vai analisar o meu histórico. Mas assim, eu fiz a empresa, ela tá bonitinha, tá? Eu até tomei o cuidado, né, de abrir uma conta antes no Itaú, né? Estou abrindo agora a conta nesse banco, tá? Vamos supor que esse banco fala o seguinte: Márcio, me dá autorização para consultar os seus dados na instituição financeira Itaú. E aí eu vou dar esse consentimento. Esse novo banco ele vai consultar o meu cadastro através desse meu permissionamento e vai ver que eu abri a conta há 2 dias atrás. Cara, essa conta é muito nova. Acende a luzinha laranja. Acende assim. a luz laranja, claro, né? Por que esse cara acabou de abrir conta no Itaú, agora está abrindo uma conta aqui? Né? Então, assim, coisas como isso, né? Claro que eu estou dando um exemplo bem bobo, né? Os casos de uso aí para você verificar a informação e detectar uma possível fraude são bem sofisticados, tá? Eu vi que o compliance também, tem o compliance as a service, né? Isso seria um exemplo disso, empresas que podem aproveitar esses dados para criar soluções que permitam, seja um banco, alguma outra instituição, cumprir as normas, mas também reduzir o risco de fraudes? Com certeza, risco de fraude, às vezes até risco na concessão de um crédito, né? Eu vou lá e a empresa me apresenta ali documentos fraudados, né? Documentos em PDF ali que parecem verdadeiros, mas não são, né? Então, quando eu faço um acesso digital via Open Finance, a primeira coisa que eu garanto ali é a autenticidade da informação, né? A segunda coisa é que eu vou ter acesso digital, né? Então, assim, imagina você receber extratos e extratos da minha empresa para você analisar ali o meu fluxo e verificar ali, entender como que são as minhas receitas, como que são as minhas despesas. E analisar isso em conjunto com o meu DRE, né? Uhum.
Se eu te forneço tudo isso de uma maneira digital, você vai rodar um sistema que vai fazer essa análise, né? Você pode ter esse sistema? Pode, mas você vai ter que ter alguém que vai ler esse PDF, digitar as informações, ou você vai ter que aplicar um OCR, que vai funcionar 90% dos casos, em outros casos não vai funcionar, enfim. É trabalheira, né? Com o Open Finance você pega a informação exatamente ali no formato digital e aplica inúmeras regras, né? E você vai poder fazer coisas sofisticadas, né? Você vai poder analisar um crédito, por exemplo. Veio um crédito aqui nessa conta. Mas será que esse é um crédito autêntico ou foi um crédito forjado, né? Que o cara fez só para engordar ali e poder justificar para você Mas dar um crédito. essas hipóteses que você está mencionando, será que esse crédito seria... como é que uma base de dados... Como é que você cria uma... Como é que você responde essas perguntas olhando para uma base de dados? Você tem que imputar uma determinada, um código. Quero saber quais foram as contas abertas há pouco tempo, que por sua vez tiveram uma outra conta aberta, para daí acender a luz laranja. Essas perguntas que você está trazendo como indicadores de uma potencial fraude, essas informações elas derivam de uma análise feita sobre uma base de dados. Exato. E esse input, a pergunta para a base de dados, como é que é feita, como é que se programa esse questionamento para obter essa resposta? Na verdade, Renato, assim, tudo no Open Finance é muito assim, online em tempo real, né? Então, imagina ali que você está num fluxo de solicitação de uma proposta de crédito, tá? Então, você está fazendo isso, a hora que você faz isso, os motorizinhos ali do Open Finance começam a funcionar, né? Ele vem lá na experiência que você está tendo, que é uma experiência digital, né? Vamos até ilustrar assim, você está numa concessionária de veículos, tá? E você está querendo comprar um automóvel e financiar esse automóvel, tá? Então você está ali conversando com o vendedor está eventualmente pilotando ali um aplicativo e ele fala, olha, será que você consegue acessar esse link que eu vou te oferecer agora? Aí no seu celular já aparece ali uma mensagem, você clica naquele link, que ele te disse que é um link verdadeiro, você vai lá e começa uma jornada de consentimento. Ele vai falar assim, você pode me consentir aqui eu acessar suas informações financeiras nas instituições que você tem conta? Né? Aí, só que a jornada ela é assim, você faz isso para cada instituição financeira. Você não consegue dizer lá, olha, eu vou permitir para todas. Não, porque é tudo muito online em tempo real. Então, a hora que você fala instituição financeira A, você selecionou essa instituição, você vai se autenticar nessa instituição e vai permitir o acesso ao escopo de dados que o requisitante do dado te propôs. E você vai rever isso. Pô, vou dar todos esses acessos mesmo? Não, ele está pedindo mais do que precisa, né? Mas se você concordou com tudo, você vai dar OK, e aí nesse momento as suas informações vão estar disponíveis ali para ele. Então, assim, não é uma coisa que ele faz massificado para centenas de clientes. Ele faz ali no online, tempo real, à medida que os clientes vão interagindo com a plataforma. Né? Com a plataforma, vamos dizer assim, a plataforma do produto, ou seja uma experiência de e-commerce, seja uma experiência da compra de um veículo, seja a experiência de um financiamento imobiliário, seja a experiência de solicitação de um cartão de crédito, seja a experiência de um pedido de crédito clean, enfim. Inúmeros casos de usos, ele sempre vai disparar, eventualmente, ali um pedido de acesso a dados ou um pedido de iniciação de pagamento. Pensando na prática, né? Assim, a educação do cliente, da pessoa física, né? Que está permitindo o consentimento, está permitindo que os dados sejam acessados. Falando na prática, no dia a dia, né? A maior parte das pessoas não tem educação financeira suficiente para saber o que significa o acesso àquele dado. Da mesma forma que as pessoas, a maior parte delas, quando entra num site, tem que clicar no cookie, aceita o cookie, não aceita o cookie, o dado está indo para lá, está indo para cá. Quando você firma um contrato, vem lá o formulário, os termos e condições que você tem que dar o OK. A maioria esmagadora das pessoas não lê essas coisas. Não lê porque ou não tem saco ou porque não entende. E dentro desse contexto de Open Finance, qual é o papel da educação, de se investir em educação para permitir que a pessoa, na hora que ela estiver clicando, OK, aprovo que meu dado seja acessado, ela saiba o que isso significa na prática, que ela saiba qual que é
qual que é o benefício para ela em conceder essa informação? Qual que é a educação? Onde entra a educação e qual que é o investimento nessa área? Fundamental, Renato. Eu acho que tem assim, passa por uma questão de educação financeira, mas eu diria também que de educação digital, né? Eu acho que a gente vê muitos casos aí de pessoas, por exemplo, caindo em golpe, porque não tem uma educação digital, né? E acaba clicando mais do que devia, dando mais informação do que deveria, né? Então, eu acho que essas duas coisas precisam andar juntas, né? Eu acho que a indústria como um todo está indo na direção de promover essa educação financeira. Mais uma vez, eu reforço aqui a tua própria iniciativa também vai nessa direção, né? E eu acho que para um assunto novo como esse, eu acho que a gente ainda vai ter um caminho longo a percorrer, mas eu lembro, por exemplo, quando a fase Open Banking se transformou em Open Finance em março, teve uma entrada bem longa no Jornal Nacional, né? O próprio Banco Central ilustrando ali de uma maneira muito didática o funcionamento do Open Finance. Então, eu penso que até o próprio regulador tem um papel importante nisso, mas não só o regulador. As infraestruturas de mercado financeiro, né? A B3, a CIP, a Tecban, entre outras, vão cada vez mais exercer esse papel. Empresas como a Lina Infratech, né? A gente está sempre participando de webinars, a gente está fazendo muita demonstração para empresas, a gente faz muito conteúdo nas nossas redes sociais, justamente para também colaborar com essa educação financeira em torno do Open Finance. Mas a gente tem um caminho longo para percorrer. Como eu disse, é um pouco mais complexo de você sacar todas as nuances do Open Finance do que foi ver os benefícios ou materializar os benefícios do Pix. Por outro lado, o problema ele é muito prático, né? Então hoje, né, todo mundo, de toda a classe social, já passou por situações do tipo onde você vai abrir um cadastro e que nesse cadastro você tem que colocar uma variedade enorme de informações, né? Todo mundo sabe que por mais digital hoje que seja o cadastro, ele ainda é um processo enfadonho, né? Porque você tem múltiplas telas, né? Eu gosto, inclusive, daqueles cadastros que ficam mostrando ali quanto falta para acabar, né? Porque eu sou ansioso. Se falta muito, eu já paro o cadastro, né? Senão, eu dou um gás ali e termino de fazer o cadastro, né? Mas, assim, é muita informação que é pedida e que talvez não precisa ser pedida se eu desse consentimento para pegar as informações ali que eu já sei que estão certinhas no banco A. Então, assim, coisas desse tipo. No mesmo cadastro, às vezes você chega ali, você acha que você está completando, aí no final o cara fala assim, agora sobe aqui o teu olerite para comprovar a sua receita, o seu salário, né? Aí você fala, onde que eu vou achar esse documento? A empresa já não dá mais isso. Tem que entrar num site lá da empresa, baixar isso. Para quê? Se eu dou acesso para ele ver minha conta, ele vai conseguir ver a recorrência do salário ali no dia 10. Então, assim, tem certas coisas que a gente já vive na prática o problema. Então, quando o Open Finance vem e se apresenta como solução, o encontro vai ser rápido e prático. Outra coisa também que é muito comum na vida das empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, e também é comum na vida dos indivíduos, é quando você precisa tomar dinheiro emprestado, né? E aí a gente sabe, né? Principalmente para a empresa, você tem que fazer um dossiê gigante de informações para você conseguir dar respaldo ali para a área de análise de crédito da instituição e ela te oferecer uma taxa competitiva ou até mesmo te dar o crédito, né? Porque às vezes ela pode negar a concessão de crédito para você, né? E de novo, né? Esse dossiê são todas informações assim que você ou vai estar coletando de um outro banco, né? Ou você vai estar agregando com o seu contador, mas que em última análise também tem ali essa informação disponível numa base de confiança, que é a base de confiança dos bancos, né? Lembra que eu te falei? O povo brasileiro ele confia nas instituições financeiras, né? Então é o lugar ideal para ter o compartilhamento, não só, acho que até transcende o mercado financeiro, né? A própria Secretaria de Governo Digital, né, no gov.br, tem uma forma de autenticação agora alternativa ao eCPF, né? Que é usando a sua credencial do banco. De novo, né? O brasileiro ele confia nas instituições financeiras, né? Então né, esses problemas são práticos e são do dia a dia, né? Quando esse problema se encontrar com a apresentação digital, de resolução digital desse problema, para compartilhar essas informações com bits e bytes, sem você precisar mover um papel de um lugar para o outro, ou um PDF de um lugar para o outro, quando esse clique acontecer, a gente vai ver uma revolução
no mercado financeiro nacional. Isso sem falar da questão da bancarização, né? Porque Sim. você fala, o brasileiro confia nos bancos, sim, mas a taxa de bancarização ainda não é. Não, ela é baixa, ela é Ela é baixa. baixa. Ela é baixa e concentrada, né? É. Qual que é a estatística? Qual que é o percentual? Você sabe mais ou menos? Eu não sei te dizer, mas acho que é para mais de 80% em termos de concentração. Quanto? 80% 80. nos 5 grandes bancos. Não, sim, mas da população, dos 200 Bancarizada? milhões, quantos são bancarizados? Acho que não chega a 40%, Renato. Então tem que ser quase mais de 60%. E o Open Finance, ele dá, de certa forma, ele aumenta a bancarização Ele melhora essas condições. através das fintechs, Sim. através da... De novo a gente volta para o que o Banco Central tem feito, né? Porque o que acontece? O Open Finance, ele traz um arcabouço tecnológico importante que contribui para a inclusão bancária. Mas tem outras coisas que o Banco Central foi fazendo ao longo dos anos, no âmbito regulatório, que também contribuem para essa inclusão, Renato. Então, por exemplo, muitos anos atrás, você, para montar uma instituição financeira, um banco comercial ou um banco múltiplo, o nível de exigências, os patamares de exigência de capital, exigências regulatórias de observância eram bem altos e continuam, né? Só que hoje você tem outras categorias de instituições financeiras que têm exigências menores, inclusive de capital. São o caso das IPs, das instituições de pagamento, são os casos das SCDs, que são sociedades de crédito direto, né? E a cada vez mais o Banco Central vem criando novos players, né? Então, por exemplo, dentro do Open Finance foi criado o papel de iniciadora de transação de pagamento, que é até um tipo de instituição que vai participar do ecossistema do Open Finance, ou seja, vai poder estar nesse clube que acessa os benefícios do Open Finance, né? E que provê serviços dentro desse ambiente, mas cujo único papel é um papel tecnológico. É o papel de iniciar uma transação de pagamento. Eles não vão ter custódia do dinheiro, não vão ter conta corrente, não vão ter conta de nenhuma natureza, mas eles vão viabilizar esse tipo de categoria de instituição reconhecida no Banco Central, vai viabilizar essa movimentação dos recursos dentro do ambiente do Open Finance, né? Então, assim, a exigência de capital é menor, né? As exigências regulatórias, por não haver custódia do dinheiro, também são menores, né? Então isso também vai fomentar a entrada de mais participantes que vão oferecer serviços aí em base de custos diferentes, né? Para resolver problemas bem específicos e que tudo isso vai levar a uma maior inclusão bancária. Entendi. Vamos falar então de Lina, né? A Lina nesse cenário todo. O modelo de negócio da Lina, o futuro da Lina. Qual é a visão para daqui a 10 anos? Qual é a direção que vocês estão trilhando? A gente trabalha muito forte na questão de Open Finance, né? Dentro do Open Finance, a gente até tem que a gente também põe dentro do guarda-chuva da Open Finance, mas é um papel que a gente tem desempenhado na indústria de fundos bem relevante para também padronizar, tornar a comunicação dentro da indústria de fundos bastante baseada em APIs, né? Em processos aí de troca de informações com consentimento, né? Então, assim, é totalmente ligada ao Open Finance. Mas a gente espera aí realmente ser uma infraestrutura aí de confiança que possa ser usado aí pelos nossos clientes. A gente é basicamente B2B, né? Então a gente quer servir os nossos clientes, sejam eles instituições financeiras ou sejam as instituições que a gente classifica como neobancos, né? Ou seja, um grande varejista, uma empresa bem representativa no mundo da logística e que vê a oportunidade de oferecer serviços para os seus clientes na vertical finanças, tá? Então, a nossa suíte Open Finance, ela permite o ingresso dessas instituições não financeiras no mundo financeiro de uma maneira melhor, né? Então, é um tipo de público que a gente atinge. Então, dado tudo isso, a gente espera aí em 10 anos, Renato, ser a Visa ou a Mastercard do Open Finance no Brasil. Ou seja, nenhuma transação deixe de passar que não passe por nós. Claro, a gente não espera ser o único no mercado, tem concorrência nesse mercado, né? Mas a gente espera ser uma infraestrutura robusta aí de estar servindo esse... Eu costumo dizer, né, que quando uma infraestrutura ela é boa, ela fica invisível, né? E o exemplo que eu usei aí da Visa e da Master é exatamente isso. Sempre que você passa ali uma transação no cartão de crédito, e hoje em dia, inclusive, temos o benefício da aproximação,
Você Mais ou menos, viu? Mais ou menos, porque funciona? Não, funciona. Funciona bem demais, esse que é o ponto, né? Porque é muito fácil, assim, só encosta aí. Exatamente. Não precisa nem digitar, você vai ver o extrato depois, vai, puta, que eu aproximei tanto esse negócio. Exatamente. Desculpa. Não, que é isso, Renato. Então, e você, quando você passa, né, o máximo que você vê é o adquirente ali, porque a maquininha vem, a maquininha amarela, a maquininha verde. Então é o que você vê, mas a Visa e a Master você não vê. E eles têm um papel fundamental nessa indústria de cartões, né? É uma infraestrutura importante e que é invisível. Por quê? Porque funciona bem, presta o seu papel, né, e entrega a tecnologia que permite fazer essa transação de maneira segura, né? Então é o que a gente almeja em termos aí de player tecnológico nessa indústria financeira, nessa infraestrutura de mercado financeiro. Não, e vale dizer uma outra coisa também, né? Eu li em algum lugar, não me lembro, todo esse crescimento da Lina tem sido de forma orgânica, né? Vocês estão crescendo... Orgânica, exatamente. Conta um pouquinho mais sobre essa injeção inicial de capital aí do Márcio, essa entrada no... Vamos lá, vi falar que já tem gente procurando, já tem gente querendo investir na Lina e tal. Como é que tá essa... Já tem sim. A gente é muito pé no chão, Renato. A gente tem feito esse crescimento orgânico, né? A gente tem trabalhado muito para ter nosso produto bem estável, né? Para realmente conhecer ali a adesão, resolver o problema do nosso cliente, né? Ver isso funcionando, para a gente estar no ponto ali de quando a gente falar, agora dá para escalar, aí sim a gente aportar, buscar os recursos e trazer um parceiro estratégico de confiança para nos ajudar a crescer nesse mercado, né? A gente tem conversas aí muito boas em andamento, né? E espero em breve poder te dar boas notícias a esse respeito. Não. Te conhecendo, vale dizer, né? Vale dizer que eu não comentei. Eu tive o prazer de trabalhar com o Márcio na BMF na época, muitos e muitos anos atrás. Então é um cara que além do prazer de estar podendo falar contigo agora, é saber que tudo que você está falando, por mais que eu não consiga compreender a tecnicidade no detalhe, a solução está aí. Não? Eu fico muito feliz, eu te agradeço por essa visita. Tem alguma mensagem, algum pitch de fechamento, alguma coisa que você queira deixar sobre a Lina, sobre o Open Finance, sobre o seu desejo, o seu comprometimento com essa área, alguma coisa para a gente fechar com chave de ouro? Sim, Renato, eu acho que talvez a gente volte até para o que a gente começou a conversa, né? O Open também tem a questão do Open Innovation, né? Que é você ter a inovação aberta, né? De você conversar, de você trocar experiências, de você tentar buscar inovar juntos, né? E é um pouco do espírito da Lina, né? A gente não dispensa uma conversa, então se você está ouvindo esse podcast, quiser conversar com a gente, entender mais sobre Open Finance, entender mais sobre o que a Lina está fazendo, você tem um problema, você achou que, de alguma maneira o que a gente falou aqui a gente pode te ajudar na solução a esse problema, chama a gente para conversar. A gente é aberto nesse sentido também, né? O Open vem daí também, né? O Open Innovation está disposto a ouvir, está disposto a co-criar, né? Disposto a fazer junto um projeto e aplicar aí a gente costuma dizer que não há telefonema que a gente não atenda e não há fé que a gente não cumpra, né? Então a gente é muito orientado aos nossos clientes, né? Orientado aos nossos prospectos. A gente não dispensa uma conversa, então estamos abertos aí a conversar, trocar informações, inovar juntos, criar juntos e resolver problemas juntos. Com certeza. Então tá bom. Para você que está assistindo, muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você, Renato. Valeu. Valeu.